Fidelidade está aí, ó. Fidelidade é caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósitos. Se eu não tenho a certeza dos propósitos, ou seja, ou do propósito que Deus tem para a minha vida, como que andarei em fidelidade? Como que andarei? Então a fidelidade é a certeza de propósito, por uma atitude e conduta justas, pela devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. Isso é fidelidade. Qual o propósito? Todos nós, queridos, sem exceção, todos nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa, todos nós, sem exceção, nós nascemos e Deus nos criou, nos formou, e nós nascemos e viemos a esse mundo com um propósito. Jesus veio com um propósito. Jesus veio cumprir o propósito. E aí eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, você tem um propósito? Deus te criou para um propósito. Mas eu não sei ainda, eu não descobri qual é o propósito, o que Deus tem a realizar na minha vida. Primeiro ponto, seja fiel, ande em fidelidade. Fidelidade é a certeza, é a clareza, é caracterizada pela firmeza e pela certeza do propósito. Essas características devem fazer parte da vida cristã. Não estamos falando de uma possibilidade, mas estamos falando do quê? De uma característica, né? É possível eu ser fiel. Existe possibilidades de eu ser fiel. Não existe possibilidades, é uma característica minha e sua como cristãos, como servos de Deus. Nós precisamos andar em fidelidade. Fidelidade, olha só, essa característica deve fazer parte da vida cristã. Não estamos falando de uma possibilidade, mas sim de uma qualidade inerente à vida do verdadeiro cristão. Olha só, tem um texto falando sobre isso, né? Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Nós vemos uma passagem quando Arão e Miriam, eles se opõem a Moisés, eles começam a fazer oposição a Moisés. Mas que história é essa? Por que Deus só fala com Moisés face a face? Por que Deus só chama Moisés no particular? E aí Deus vai dizer o que sobre Moisés? Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fidelidade. Tem mais um texto aí, falando sobre Davi, olha só. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Está lá em 1 Samuel 22,14, quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, quando Saul estava perseguindo Davi se esconde na caverna de Adulão, e aí Saul chega até esse rei, chega até Aimeleque, né? E aí Aimeleque responde: será quem dentre todos os teus oficiais é tão fiel quanto Davi? Fidelidade é característica minha e sua. Fidelidade é a característica do cristão. Olha só, como cristão nós entendemos e vivemos o propósito. Ei, querido, viva o propósito. Ei, igreja, viva o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas qual é o propósito? Como viver o propósito? Como eu posso entender esse propósito? Nós temos um estilo de vida. Ou seja, eu sou cristão aqui, eu sou cristão na faculdade, eu sou cristão na universidade, eu sou cristão no meu trabalho. Por quê? Porque as pessoas olham em nós, são as pessoas que vão testificar o propósito de Deus na sua vida. Ei, jovem, ei, você moço, ei, você que está na universidade, lá o Senhor quer te usar com propósito, o Senhor quer te usar para evangelizar, o Senhor quer te usar para fazer a diferença, o Senhor quer te usar para abalar essa nação, o Senhor quer te usar para resgatar vidas que estão morrendo nas mãos do inimigo. O Senhor quer te usar, aleluia, Ele quer nos usar. Então nós temos um estilo de vida diferente do mundo, nós andamos na contramão dele, pastor Ezequiel. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, no tempero certo,
para dar gosto ao desgosto das pessoas, para dar gosto ao desgosto que as pessoas estão vivendo. A luz para trazer foco, tirar aquelas pessoas que estão na escuridão, e quando você entra ali com a verdade, com a palavra, com os princípios da palavra, você traz o quê? Você traz luz àquilo que estava na escuridão. Porque a Bíblia já nos ensina que quem anda de noite tropeça, porque nele não há luz, mas quem anda de dia não tropeça, porque a luz está com ele, porque lâmpada, luz para os meus pés é a palavra do Senhor, lâmpada para o meu caminho, ela clareia o meu caminho, ela me dá o direcionamento, o propósito para eu viver o extraordinário de Deus. É isso que Deus quer, de uma igreja que anda com propósito, de uma igreja que anda em fidelidade. Olha só, nós somos sal da terra e luz do mundo, e a consequência? Que consequência que nós vemos? A consequência é uma vida que exalta o nome de Deus, servindo de espelho para pessoas perdidas. Tem até um louvor que diz, você é o espelho, que reflete a imagem de quem? Do Senhor. Somos vasos de barro, mas nós carregamos dentro de nós algo muito precioso, e as pessoas têm que olhar em nós e ver o que? Haja vista que Moisés, você conhece o texto, Moisés quando ele sobe para falar com o Senhor face a face, Moisés que é fiel, que tinha intimidade com o Senhor, quando ele sobe para falar face a face com o Senhor, a palavra diz que o rosto dele fica de uma forma tão reluzente, e olha que ele só viu, o Senhor disse, olha, só vou passar ali na fenda da rocha, você não pode me ver de frente, Moisés, porque se você me ver, você morre, mas a minha glória é muito poderosa, então você vai ver só pelas costas, Moisés, você vai ver ali na fenda da rocha. O que aconteceu? Quando ele desce, o rosto dele brilhava, as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, ele precisou cobrir o seu rosto, tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele. Comigo e com você, igreja, a Vida Nova não é diferente, porque nós somos uma igreja que vivemos o propósito. O propósito de Deus, que é andar em fidelidade, é uma característica nossa como igreja. E olha só, nós vamos aprender um pouquinho sobre fidelidade com este jovem, com este homem, com essa pessoa, na palavra de Deus, chamado Daniel. Daniel, o nome Daniel, você sabe o significado, Daniel, Deus é meu juiz, o Senhor é o meu juiz. Então nós vamos ver Daniel sendo colocado à prova, sendo levado pelo rei da Babilônia, sendo levado para uma situação adversa, sendo levado para uma situação em que ele não poderia, assim como nós estamos aqui no Brasil, assim como nós estamos aqui na igreja, adorando e exaltando o nome santo do Senhor, livremente, podemos carregar a palavra de Deus livremente, podemos ali na internet falar do amor de Deus, podemos ali acessar o nosso Instagram e falar do amor de Deus às pessoas. Daniel agora vai para um lugar, vai para a Babilônia, com 16 anos de idade apenas, mas ele nos dá o direcionamento e o ensinamento, e nos demonstra isso, como é andar em fidelidade. Fidelidade a Deus, querido, eu não estou falando, você tem que ser fiel, eu tenho que ser fiel a Deus. E olha só, nós vemos aqui Daniel, no capítulo 6, no versículo 4, fala, ele foi um homem fiel em toda o seu procedimento. Olha só o que o texto diz: diante disso, os supervisores, os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas o que está escrito ali, querido? Mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Olha só, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Como é triste quando alguém olha e fala, eu ser cristão, como você, não, não, nós precisamos andar em fidelidade, assim como Daniel, ele andou em fidelidade, e os supervisores, os sátrapas, as pessoas, eles procuraram alguma coisa que pudessem acusar a Daniel, mas eles não puderam. Por quê? Porque Daniel era fiel, era honesto, não era desonesto, ele era honesto, e ele não era negligente.
Esse é o nosso DNA, querido. Esse é o DNA do cristão. Esse é o DNA da igreja. Esse é o DNA do povo de Deus. Este é o meu e o seu, o nosso Igreja Apostólica Vida Nova. Esse é o nosso DNA. As pessoas aí fora estão esperando o quê? Esperando de nós essa palavra rica, essa palavra poderosa, que pode mudar a história delas, que pode mudar a vida delas. E eu e você, e nós como igreja, nós temos essa palavra, nós temos essa mensagem, e nós podemos levar essa mensagem para essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles vão observar em nós esta fidelidade a Deus, como Ele é tão fiel em meio a tanta adversidade. Ele continua fiel ao Deus dele. Aplauda o Senhor, querido. E nós vemos essa situação na vida de Daniel. O exemplo de Daniel como servo fiel, ele nos dá os seguintes ensinamentos. Eu quero apenas falar 3. Rapidamente eu quero falar 3 ensinamentos que Daniel, ele nos dá através da sua conduta. Olha só, Daniel, significado Deus é meu juiz, né? Aí ele chega para uma terra estranha, porque a Babilônia sitiou lá o povo, levou os líderes, levou aquelas pessoas que tinham ali algo de especial, e dentre eles Daniel é levado para a Babilônia, e lá mudam o nome dele para Beltesazar, ou seja, Bel, um deus dos caldeus, né? E pegam o Daniel, mudam o seu nome, mudam as suas vestes, tentam mudar os seus princípios e a sua conduta. Ele fica diante do rei durante 3 anos, 3 anos ali diante do rei, fazendo o quê? Sendo ensinado, vamos dizer assim, sendo discipulado pelo rei Nabucodonosor. Ele está ali sendo ensinado por este rei, e o que acontece? Durante 3 anos, mas os princípios que estavam no coração dele eram inegociáveis. A conduta que ele tinha dentro da palavra de Deus era inegociável. O Deus que ele servia e a fidelidade que ele tinha com Deus era inegociável. Mudaram o nome, mudaram as vestes, mudaram tudo. Ei, jovem, você pode estar na faculdade, você pode estar, muitas vezes nós falamos, olha, quem vai para uma faculdade federal, o negócio está difícil lá, tal. Você é luz lá na faculdade, na federal. Você é luz lá no teu trabalho. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, olha só, fulano lá, vou dar um exemplo aqui, o Bruno não chega atrasado, tal, né? Tudo bem que ele é patrão dele mesmo, tudo bem, mas o Bruno não chega atrasado, o Bruno, ele é correto com os seus procedimentos, ele chega todos os dias no horário. Olha, o Bruno é um funcionário exemplar. Sabe por quê? Porque essa é a sua característica, fidelidade. E assim as pessoas ficavam observando Daniel, e Daniel orava, buscava Deus, e Daniel, então, os governantes tentaram achar alguma coisa contra ele, mas nada encontraram. Olha só, querido, primeiro, ser fiel significa ter integridade. Daniel vai nos ensinar isso. Integridade significa o estado ou a qualidade de íntegro, de intacto, de inteireza moral, honestidade, retidão, imparcialidade, inocência. Daniel foi levado cativo a uma terra distante, a Babilônia, e mesmo em terra estranha, não deixou se corromper pelos prazeres e ofertas da nova terra. Seu comportamento foi de fidelidade a Deus, e isso foi determinante para o seu sucesso. Vamos imaginar, queridos, vamos ser honestos, um jovem com 16 anos apenas, tendo a possibilidade de estar lado a lado com o rei Nabucodonosor, né? Vamos imaginar, vamos pegar aqui no Brasil para de repente tentar clarear um pouquinho mais essa informação. Imagine, Bruno, você chega alguém para você e fala, Bruno, você vai lá para a Esplanada, você vai lá para Brasília, você vai servir ao lado do presidente, você vai servir ao lado da autoridade máxima do país. Com 16 anos, o que esse jovem ia pensar? Agora, né? Ele vai falar, Roberto Carlos estava certo, né? Esse cara sou eu, né? Ele ia achar, com 16 anos, do lado do Nabucodonosor, mas ele não negociou os seus princípios, a ponto de
as pessoas já perceberam que ele tinha algo de especial, e assim é comigo e com você, igreja, assim acontece conosco. Onde você chega, as pessoas olham, você tem algo diferente, esse jovem tem algo diferente, ele tem algo diferente, e as pessoas querem descobrir o que é este algo diferente que você tem. E assim foi com Daniel. E o que aconteceu? Daniel chega lá para o servo lá do rei e diz: olha, eu sei que o rei está cuidando aí muito bem de todo mundo e tal, mas ele está dizendo que agora a mesma comida que ele come, nós também temos que comer. Talvez o jovem poderia dizer: oh, glória a Deus, é de Deus esse negócio. Eita, eu vou comer ali no banquete do rei, né? Chega de comer quentinha, marmitex, eu vou comer diretamente ali na mesa do rei. Talvez ele poderia se empolgar, mas ele disse: olha, eu não quero vinho, eu não quero as iguarias, eu não quero nada do que o rei está oferecendo. Nos permita comer apenas legumes, nos permita comer apenas, né? Mas se você fizer isso, o rei vai perceber, não, durante 10 dias, nos permita comer uma comida diferente, eu não vou comer. Talvez, né, ele pensou, talvez aquelas comidas eram oferecidas, né, aos deuses pagãos, talvez era oferecida àqueles deuses, talvez, né, enfim, tinha alguma situação ali, mas ele disse: não quero, não era por conta do vinho, por conta disso, não, porque ele sabia dos princípios, ele queria agradar a Deus. E a Bíblia nos ensina que em 10 dias não se achou jovens mais formosos, mais bonitos, mais vistosos do que Daniel e os seus amigos, que andaram em fidelidade com Deus, porque cumpriram o propósito. Assim somos nós, queridos, nós temos que cumprir esse propósito. Então nós aprendemos, significa ter integridade, ou seja, Josué tinha também essa certeza, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos a quem? Ao Senhor. Propósito, querido, você já tem um propósito muito firmado: o meu amor é a Deus, a minha devoção é a Deus, a minha fidelidade é a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu ando em fidelidade. Você já escolheu, nós já escolhemos como igreja, amém, queridos? Aleluias. Daniel não se deixou corromper, ele não deixou. Segundo ponto que ele nos ensina: ser fiel significa ser confiável. Repita comigo: ser fiel significa ser confiável. O verdadeiro cristão, ele deve ser uma pessoa confiável, uma pessoa em que os outros podem confiar. Ele não é uma pessoa dúbia, ou seja, tem duas palavras, né? Pela manhã ele fala uma coisa, à tarde ele fala outra. Ele não é uma pessoa que tem duas palavras, uma pessoa que engana os outros, não. Isso é um procedimento do mundo, e eu e você, nós como igreja, nós andamos na contramão do mundo. Eu e você, nós andamos na contramão do mundo, enquanto muitos estão ali, né, talvez enganando o patrão. O patrão saiu, vamos aqui ficar de boa, não vamos trabalhar, não vamos produzir. Não, nós andamos na contramão, nós andamos na contramão do mundo, porque nós andamos em fidelidade. Então ser fiel é ser uma pessoa confiável. Como cristãos, nós somos pessoas confiáveis. Como cristãos, eu vejo aqui nessa igreja pessoas confiáveis. Como cristão, eu vejo você aí que está na sua casa, uma pessoa confiável, uma pessoa de confiança. Se você dividir essa palavra confiança, né, você não vai ser fiador de qualquer pessoa. Fiador é o garantidor, é aquele que garante: olha, né, eu vou ser fiador do Felipe. Se o Felipe não pagar, pode deixar que eu sou o fiador dele, eu pago. Por que eu vou ser fiador do Felipe? Porque eu tenho confiança nele. Eu confio nele. Assim é Deus conosco, querido. Deus, né, Ele confia em nós. E nós, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Permanece para sempre, querido. Nós temos que ter essa confiança, é ser confiável. Olha só, tem um texto que diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo, no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, né? Não, irmão, não vamos alimentar não a língua para difamar. A língua é um pequeno membro, mas ele pode incendiar o quê?
uma floresta, diz a Bíblia lá, né? Não, irmão, quando a língua quiser incendiar a floresta, você, não vou te dar biscoito, igual o cachorro lá, fica quietinho, não adianta você latir não adianta a língua você querer aguçar para eu falar mal de alguém, não vou falar, né? não vou te alimentar, você vai morrer de fome, fica quietinho no seu lugar. É você que domina, querido, é você que domina essa situação. E por quê? Porque você anda em fidelidade com Deus, e o texto vai nos ensinar isso. O texto vai nos ensinar que nós não devemos usar a língua para difamar, que nem o mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, e que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será o quê? Abalado, jamais será abalado, né, querido? E tem um outro ponto aqui, uma frase que Agostinho, ele vai dizer para nós o seguinte: pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim, vão olhar para nós como igreja de Cristo nessa terra, como embaixadores de Cristo nessa terra. Você não é qualquer pessoa, você é o embaixador de Cristo. É o texto que diz, é a palavra que diz que eu e você, nós somos embaixadores, e as pessoas vão olhar para nós. Pregue em todo tempo, se necessário use palavras. Só de olhar para o seu bom procedimento, as pessoas vão falar, você é diferente. Aonde você chegar, seja no seu trabalho, seja na universidade, seja onde for, as pessoas vão olhar para você, vão ver o teu bom procedimento, porque você é um cristão fiel, que anda em fidelidade, que tem o DNA do teu Deus, e vão dizer, essa pessoa é fiel, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa tem algo de especial, eu quero andar com ela. E elas vão sentir desejo de andar com você, elas vão sentir desejo de conversar com você, elas vão sentir desejo de saber o que vocês carregam, elas vão querer carregar aquilo que você carrega, e você carrega algo de muito precioso, querido, o propósito que Deus colocou dentro de você, sobre você, na sua vida, para que você possa levar essas nações. Aleluias, glória a Deus. Como esse relógio é implacável, vamos correr um pouquinho aqui. Você é uma pessoa que fala a verdade, você é alguém que professa a fé que você tem em Deus, você anda conforme essa verdade, e muitos se acostumaram, né? Muitos aí fora se acostumaram com uma vida dúbia, com uma vida, não, mas nós não, né? Nós carregamos algo de especial, nós carregamos o DNA de Deus em nós, nós carregamos o sopro de Deus em nós. Por um homem, né, entrou o pecado, mas por Jesus Cristo superabundou a graça, né? Onde entrou o pecado, por um homem superabundou a graça, e nós carregamos isso em nós, amém, querido? E aí, o terceiro ponto vai dizer o seguinte: ser fiel significa ter apenas um Senhor. A quem somos fiéis? Primeiro eu preciso entender duas coisas: quem eu sou e qual o meu propósito. Se eu não entender quem eu sou, pastora, quem eu sou, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Quem eu sou e qual o meu propósito? Eu preciso me fazer essas perguntas. Eu estou lendo um livro muito fantástico, indico para você também, Lidere como Jesus. Lidere como Jesus, né? E eu e minha esposa estamos aí sendo mentoreados, estamos aí com o pessoal também lá do Jesuscope, estamos fazendo um curso de liderança, ou seja, estamos, irmãos, a pandemia está aí, mas nós estamos nos preparando, porque, irmãos, quando as portas se escancararem, quando a situação passar, porque vai passar, a pandemia vai passar, como que você vai sair? Você vai sair, né, aquele cristão fraquinho ali, todo debilitado, né? O tempo de miar acabou, irmão. Agora é tempo de rugir. Agora é tempo de rugir, querido. É tempo de nos levantarmos como igreja. Ô, irmão, é tempo de nós nos levantarmos como igreja para essa nação. Resposta para essa nação. Pode sair muitas pessoas, como está acontecendo. A gente só está ouvindo falar quantas pessoas depressivas, quantas pessoas com síndrome do pânico, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas se matando, quantas pessoas tirando a sua própria vida. Mas eu e você, nós temos uma palavra que cura. Eu e você, nós como igreja temos uma palavra poderosa.
Irmão, nós carregamos algo muito especial, nós carregamos o DNA de Deus, nós carregamos algo poderoso, então nós precisamos ser diferenciados, nós precisamos dentro do propósito falar: Senhor, eu quero mudar essa nação, Senhor, eu quero abençoar essas vidas. Às vezes nossos braços não alcançam, mas Deus vai multiplicar, seremos cópias de Jesus, somos pequenos Cristos, nós temos que avançar como igreja. Não deixe nada te parar, dificuldades virão, irmão, mas eu quero profetizar, eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa noite. Talvez a tua empresa quebrou, mas você vai abrir uma outra e vai ganhar muito mais do que você ganhou naquela primeira, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Aleluias. Talvez você perdeu o emprego, mas eu tenho visto o Senhor abrindo portas de emprego mesmo na pandemia. Talvez você está desesperado, mas eu tenho visto empresários, eu estou sabendo de empresários que estão prosperando grandiosamente na pandemia. Então, querido, não se acovarde com as más notícias, não se acovarde se vão dizer que vão jogar você na cova dos leões, não se acovarde se estão dizendo que se você não comer ali as iguarias do rei, se você não servir a Nabucodonosor ou o mundo, que você vai perder. Não, você não vai perder, você não vai negociar a tua vinha, você não vai negociar a tua fé, você não vai negociar aquilo que você tem de precioso. Não faça negociata com o mundo, porque Deus vai te honrar. Ser fiel significa ter apenas um Senhor. A quem nós temos sido fiéis, igreja? Às vezes nós somos tão fiéis a um título, às vezes nós somos tão fiéis a uma liderança, mas sabe o que o Senhor quer de mim? Ele quer de você, igreja. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Ele quer que nós venhamos agradar a Ele. A quem nós somos fiéis, não se pode servir a dois senhores. Mateus 7,14. Daniel demonstrou a sua fidelidade a Deus. Há promessas para aqueles que são fiéis, está lá em Apocalipse 2,10. Ao que vencer, dar-te-ei a sentar comigo no meu trono. Ao que vencer, receberá a coroa que está preparada para você, querido. Ao que vencer. Deus não aceita que seus servos vivam uma vida dupla, ou uma vida que não agrada a Deus. Eu e você, nós só temos uma vida. Você sabia disso? Sim, né? Tão simples isso. Então vive intensamente, sirva a Deus intensamente, sirva a Deus com qualidade, agrade a Ele, diga para Ele: Senhor, se eu estiver te desagradando em alguma coisa, me mostra. Senhor, se eu estiver desagradando ao Senhor em alguma coisa, fala comigo. Senhor, o meu prazer é te agradar, o meu prazer é te adorar, o meu prazer é te servir, o meu prazer é fazer o que o Senhor quer. Deus não aceita que seus servos vivam uma vida dupla. A adoração deve ser apenas para Ele. Aqueles que professam seu nome devem viver conforme a sua palavra. Isto implica em uma vida de fidelidade. Lembremos-nos da palavra do Senhor ao povo de Israel: esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que eles terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Eu não quero ouvir isso. Eu sei que você também não quer. Naquele grande dia, eu e você, nós queremos ouvir: filho fiel, você andou em fidelidade comigo, vinde, entrai no gozo do seu Senhor, vinde, entrai no reino que eu tenho preparado para você desde o princípio. Eu sei que eu e você queremos ouvir isso. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele exige essa fidelidade de nós. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Quem que vai considerar eu e você? As pessoas. Tem pessoas que se consideram: não, eu sou uma bênção, eu sou isso. Não, mano, eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada.
Mas o texto diz, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, o apóstolo Paulo vai dizer, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, mas ele é fiel. E para finalizar, tem uma historinha que eu quero contar para você, tem o último slide aí. Um jovem mensageiro, para nós encerrarmos. Um jovem recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra distante. Ele recebeu também o melhor cavalo do reino para levá-lo na jornada. Cuida do mais importante e cumprirás a missão, disse o soberano ao despedir aquele jovem. Assim o jovem preparou seu alforje, escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada à cintura sobre as suas vestes. Pela manhã bem cedo ele sumiu no horizonte e nem pensava sequer em falhar naquela missão. Ele queria que todo o reino soubesse que ele era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Aliás, esse era o seu sonho, e parecia que a princesa correspondia às suas esperanças. Para cumprir rapidamente a sua tarefa, por vezes ele deixava a estrada e pegava os atalhos que sacrificavam a sua montaria. Assim, ele exigia o máximo do animal. Quando ele parava em uma estalagem, ele deixava o cavalo ao relento, não lhe aliviava da sela, nem da carga, e tampouco preocupava-se em dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração. Assim, meu jovem, acabas perdendo o animal, disse alguém. Não me importo, respondeu ele, eu tenho dinheiro, se este morrer, eu compro outro, nenhum me fará falta, ele não vai fazer falta nenhuma. E com o passar dos dias e sob o tamanho esforço, o pobre animal, não suportando mais os maus tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente amaldiçoou aquele cavalo e seguiu seu caminho, a pé. Aconteceu que nessa parte do país havia poucas fazendas, e eram muito distantes uma das outras. Passadas algumas horas, ele se deu conta da falta que lhe fazia o animal. Ele estava exausto, ele estava sedento, ele já havia deixado pelo caminho toda a tralha, e com exceção das pedras, pois se lembrava da recomendação do rei, cuida do mais importante. Seu passo se tornou curto e lento, as paradas eram frequentes e longas, como sabia que poderia cair em qualquer momento, e temendo ser assaltado, ele escondeu as pedras no salto da sua bota. Mais tarde caiu exausto no pó da estrada, onde ficou desacordado. Para sua sorte, uma caravana de mercadores que seguiam viagem para o seu reino encontrou-o e cuidou dele. Ao recobrar os sentidos, ele encontrou-se de volta em sua cidade e imediatamente foi ter com o rei para contar o que havia acontecido. E com maior desfaçatez, ele colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo. Fraco, doente, aquele cavalo. Porém, majestade, conforme você me recomendou, eu cuidei muito bem do que era mais importante. Aqui estão as pedras preciosas que me confiastes. Eu devolvo-as a ti, eu não perdi uma sequer. O rei as recebeu em suas mãos com tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante dos seus argumentos. Abatido, o jovem deixou o palácio arrasado. Em casa, ao tirar as roupas sujas, ele encontrou na bainha da calça a mensagem do rei, que dizia: ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que te viu é um candidato a casar-se com a minha filha. Essa jornada é uma prova. Eu dei a ele alguns diamantes, um bom cavalo, recomendei que cuidasse do mais importante. Faze-me, portanto, este grande favor, verifica o estado do cavalo. Se o animal estiver forte, viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e a força de quem auxilia na jornada. Se porém perder o animal,
e apenas guardar as pedras, não será um bom marido, nem rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do reino, e não dará importância à rainha, e nem àqueles que o servem. Se coloque de pé, igreja. Fidelidade. Pai, nessa noite, neste mês, Pai, nesse mês de abril, neste ano, o Senhor tem nos ensinado sobre aliança, o Senhor tem nos ensinado sobre lealdade, fidelidade, sobre servir, tantas coisas o Senhor tem nos ensinado, Pai, mas de nada adianta, se eu não colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Senhor, então, nos ensina nessa noite a sermos fiéis a Ti, a sermos fiéis ao propósito, a sermos fiéis àqueles que nos auxiliam no caminho, e principalmente sermos fiéis a Ti, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. A Tua palavra nos ensina, se nós comemos, se nós bebemos, se nós fazemos qualquer uma outra coisa, nós fazemos para a Sua glória. Pai, aqui está uma igreja que tem buscado a Tua face, uma igreja que está Te servindo, uma igreja, Senhor, que mesmo em tantas adversidades, não tem negado o propósito, não tem negado os princípios, mas tem caminhado com fidelidade diante do Senhor. E se porventura, nós como igreja, se porventura nós temos falhado em alguma coisa, Senhor, através do Teu Espírito Santo nos alerta, através do Teu Espírito Santo nos alerta, nos incomoda, através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos como igreja, avançar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Senhor, talvez tenha pessoas, ó Pai, Senhor, que estão aí nas suas casas, estão aí nos seus lares, assistindo essa transmissão, diretamente da sua casa, que essas pessoas, assim como Daniel, foi firme no propósito, foi fiel em tudo que o Senhor colocou sobre a vida dele. Se passaram 4 reis, Nabucodonosor, Belshazar, o rei Dário, o rei Ciro, 70 anos ali se passaram, mas Daniel continuou fiel, Daniel continuou fiel aos princípios, foi jogado na cova dos leões, tantas situações, não se curvou perante uma estátua, não se curvou perante situações adversas, foi jogado ali com os seus amigos numa fornalha, mas ele continuou fiel. Senhor, nos ensina, Pai, Senhor meu Deus, sobre nós queremos carregar esse DNA em nós de fidelidade, nós queremos como igreja, Pai, como os Teus servos, como os Teus filhos, nós queremos carregar essa fidelidade em nós. Nos ajuda, nos ensina, para que nós possamos seguir esse propósito, e que o Teu poder, a Tua glória, Senhor meu Deus, possa, Senhor meu Deus, nos fazer caminhar e avançar, porque tem muita gente precisando daquilo que o Senhor colocou em nós. O Senhor podia mandar os anjos, que são muito melhores que nós, o Senhor podia mandar eles, mas não, o Senhor confiou em nós, o Senhor confiou nesta igreja, o Senhor confiou nessa liderança, o Senhor confiou, Pai amado, em cada um que está aqui, Pai. E nós queremos honrar o Senhor com a nossa fidelidade, nós queremos honrar ao Senhor, vivendo os princípios da Tua palavra. Nos ensina, Deus, a avançar, Pai, e esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, vai ficar pequena, Pai, para aquilo que o Senhor há de fazer. Essa igreja, Senhor, vai ficar pequena para aquilo que o Senhor há de fazer. O Senhor há de honrar, Pai, o trabalho dos Teus filhos, o Senhor há de honrar, Pai, esta igreja, o Senhor há de honrar este ministério, o Senhor há de honrar, Pai, o trabalho das mãos, Pai, da vida dos pastores, dos líderes dessa igreja. Guarda, Senhor, aqueles que estão, Senhor meu Deus, nos seus lares agora. Senhor, se porventura tiver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus para andar em fidelidade, que você possa aí no chat falar: eu quero, coloque aí, eu quero andar em fidelidade, eu quero que o Senhor mude a minha história, e hoje Ele está mudando a sua história. Coloca no chat aí: eu quero essa mudança de vida, em nome de Jesus, e que você possa aplaudir ao Senhor, e possa avançar a cada dia na presença dEle, porque Ele é santo, fiel e poderoso.